Olá pessoal, tudo bom? Vamos resolver então, né, a nossa provinha da N2, né, de matemática da primeira unidade, tá? Essa resolução ela já vale como uma revisão para a N3, que vai ser na próxima semana, tá? Então prestem bastante atenção aí. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a alguma dessas resoluções, vocês me procurem, tá, em sala de aula que a gente tenta esclarecer, tá bom? Então, vamos lá, né? Questão número 31 quer saber qual é a representação por extensão do conjunto x, que é o conjunto dos números naturais, ó, x pertence a n, tal que x é menor ou igual a 13 e x é primo. Então, quero todos os números x naturais que satisfaçam essas duas condições aqui, né? Tem que ser um número menor ou igual a 13 e tem que ser um número primo. Tem que ser as duas coisas aqui. O conectivo matemático que a gente está usando aqui, né? Conectivo lógico aqui, ele é o i, não é o ou, né? Então, tem que ser as duas coisas. Tem que ser menor ou igual a 13 e tem que ser primo. Tá certo? Então a alternativa aqui, ó, item D, tá ok? Ó? São os naturais menores ou iguais a 13 que são primos, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Por que não é a letra A? Porque aqui, ó, tem todos os naturais menores ou iguais a 13, né? Nem todos daqui são primos, tá? No item B, a mesma coisa, tá? Aqui eu só tenho os ímpares, na verdade, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, né? E nem todos aqui são primos e nem todos os primos menores ou iguais a 13 estão aqui, tá? No item C tem um 1 aqui, ó, sobrando, né? O 1 não é primo, tá? Quem pensava que 1 era primo certamente marcou aqui a alternativa C, né? Isso já foi comentado em sala de aula também, né? E o item E está errado por quê? Porque ele excluiu o 13 e aqui diz que pode ser menor ou igual a 13. Então 13 também faz parte desse conjunto. Então alternativa D. Ok? Segunda questão, eu quero saber qual é a representação por compreensão desse conjunto A, que é o conjunto 2, 4, 6, 8 e 10. Tá certo? No item A, né, está dizendo que são todos os naturais que são pares. É errado, né? Eu tenho infinitos naturais pares. Esse meu conjunto aqui, ó, tem apenas esses 5 elementos, né? 2, 4, 6, 8, 10. Tá certo? No item B, está dizendo que são os naturais menores que 10 e pares. Errado, porque como ele fala menor que 10, o 10 não pode fazer parte do conjunto. Tem que ser seria um conjunto com números menores que 10. E ainda tem outro detalhe, né? Naturais pares menores que 10 eu também teria o 0, e o 0 não faz parte desse conjunto. Então a gente pode pensar assim, ó. Como o 0 não está no conjunto, né? Então eu posso dizer que eu estou no conjunto dos naturais não nulos. Então fico aqui, ó, entre as alternativas D e E, ok? Só que aqui, ó, como 10 faz parte, né, então meu x é menor ou igual a 10 e é par, né? Então a resposta, tá? Letra D novamente, tá? São os números naturais não nulos, que são menores ou iguais a 10 e são pares. Quais são? 2, 4, 6, 8 e 10. Beleza? Bom, questão número 33, tá? A gente tá correndo um pouquinho, né, por conta do tempo, para o vídeo não ficar muito pesado, tá certo? E também porque tudo isso aqui já foi visto, né? Só uma revisãozinha, né? Bom, eu quero saber a quantidade de subconjuntos desse conjuntinho aqui, ó. X pertence a Z, ou seja, x é um número inteiro, tal que o x está entre o menos 3 e o 4, sem contar com o menos 3, ó. Aqui não tem menos 3 menor ou igual a x. Eu tenho aqui menos 3 é menor que x, ou seja, o x é maior que menos 3 e o x é menor ou igual a 4. Eu quero saber quantos subconjuntos ele tem. Bom, esse conjunto A, né, qual é? São os inteiros de menos 3 a 4, sem contar com o menos 3. Então ele começa no menos 2, ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. É um conjunto com 7 elementos. Tá certo? Eu tenho aqui 7 elementos. A gente viu que a quantidade de subconjuntos de um conjunto qualquer, né, é dada em função da sua quantidade de elementos. Tá? Então, a quantidade de subconjuntos vai ser o quê? Vai ser 2 elevado à quantidade de elementos. Ó. Como o conjunto tem 7 elementos, então ele vai ter 2 elevado à sétima subconjuntos. 2 elevado à sétima dá 128. Ok? Então, questão número 33, alternativa é. Questão número 34. Diz o seguinte, diz que A é um conjunto com 8 elementos. Ok? B é um conjunto com 12 elementos. Tá? E eu sei que A e B tem 4 elementos em comum. Ó. A interseção de A com B tem 4 elementos. Eu quero saber quantos elementos tem a união. Isso é a aplicação direta de uma fórmula, né, que nós vimos, né, que a quantidade de elementos da união de dois conjuntos
tá? É a quantidade de elementos de um conjunto, mais a quantidade de elementos do outro, menos a quantidade de elementos da interseção, né? Por que isso? Porque quando eu faço a soma aqui, 8 com 12, né? 8 mais 12, os 4 elementos que eles têm em comum estão sendo contados 2 vezes. Né? Não é porque um conjunto tem 8 elementos e o outro tem 12 que a união vai ter que ter 20, porque eles podem ter elementos em comum, nós vimos isso. E justamente são 4 elementos em comum, então esses 4 foram contados 2 vezes, então tem que descontar aqui para compensar. Né? Então, 8, que é a quantidade de elementos de A, mais 12, que é a quantidade de elementos de B, menos 4, que é a quantidade de elementos da interseção entre A e B. Então, 8 com 12, 20, menos 4, 16, alternativa D, ok? Questão número 35. Vamos lá. Diz o seguinte, né? Após um jantar foram servidas as sobremesas X e Y. Sabe-se que das 10 pessoas presentes, ou seja, 10 é o total de pessoas, tá? 5 comeram a sobremesa X, 7 comeram a sobremesa Y e 3 comeram as duas sobremesas, X e Y. Eu quero saber quantas não comeram nenhuma das duas sobremesas, tá? Então a gente pode pensar no diagrama, né? Então vamos lá. Tá aqui um diagrama, onde eu tenho nessa região aqui, ó, deixa eu trocar aqui minha canetinha por uma seta. Bom, então essa região aqui, ó, representa aquelas pessoas que comeram a sobremesa X. Essa outra região aqui, esse outro círculo aqui, representa essa região, né? Representa as pessoas que comeram a sobremesa Y. Aqui, ó, estão as pessoas que comeram, a quantidade de pessoas que comeram as duas sobremesas, e aqui fora, tá? Quem não comeu nenhuma das duas, né? Então vamos lá. Por onde é que a gente começa a resolver esse problema, né? Pela interseção, né? Quantas pessoas comeram as duas sobremesas? Foram 3 pessoas. Então, ó, tem 3 pessoas aqui nessa região, tá? Quantas pessoas comeram a sobremesa X? 5. Então essa região aqui, ó, esse círculo aqui, né? Esse conjunto aqui tem 5 elementos. Como já tenho 3 aqui, para que se complete 5, faltam 2. Então aqui tem 2 pessoas. Da mesma forma, né, vamos ver essa região daqui, ó. Então o conjunto Y, né, ele tem 7 elementos, ó. 7 pessoas comeram a sobremesa Y. Como aqui eu já tenho 3, para 7 faltam 4. Ok? Bom, então já preenchi essas 3 regiões. Falta saber quantas pessoas estão aqui fora, né? Não comeram nenhuma das duas. Eu tenho 2 mais 3, 5 com 4, 9. E eu sei que nesse jantar, né, havia 10 pessoas. Então, ó, já tenho 9 para 10, quantas pessoas faltam? Apenas uma. Então quer dizer que uma pessoa, tá, não comeu nenhuma das duas sobremesas. Então, alternativa A. Ok? Vamos para a próxima, né? Molezinha essa prova, né, gente? Bom, questão número 36. Vamos com calma nessa aqui, né? Então, essa questão 36 diz o seguinte: 52 pessoas discutem a preferência por 2 produtos A e B, entre outros. E conclui-se que o número de pessoas que gostavam de B... Então, ó, todas essas informações aqui, ó, todas essas informações são relativas, tá, à quantidade de pessoas que gostavam de B, tá? Então, quantidade de pessoas que gostavam de B. O que é que eu sei sobre a quantidade de pessoas que gostavam do produto B? Eu sei que essa quantidade era o quádruplo do número de pessoas que gostavam de A e B. Então, vamos olhar essa informação 1 aqui. A quantidade de pessoas que gostavam de B era o quádruplo, tá, do número de pessoas que gostavam de A e B. Então, vamos olhar para esse diagrama aqui. Eu vou chamar a quantidade de pessoas que gostavam de A e B de X. Aqui, tá certo? O que que a primeira informação me diz? Me diz que a quantidade de pessoas que gostavam de B era o quádruplo da quantidade de pessoas que gostavam de A e B. Então, ó, se A e B eu tenho X, em B eu vou ter 4 vezes isso, eu vou ter 4x. Agora, cuidado, que essa região toda aqui é que vai ter 4x. Como aqui eu já tenho um x, tá? Para 4x faltam 3x. Tá certo? Então, se aqui eu tenho x, aqui eu vou ter 3x. Ó. B, o conjunto B inteiro, ó, ele tem 4x, que é o quádruplo da quantidade que eu tenho aqui de A e B. Tá certo? Vamos voltar aqui e olhar a segunda informação. O que é que eu tenho aqui? A quantidade de pessoas que gostavam de B era
o dobro da quantidade de pessoas que gostavam de A. Então vamos voltar aqui. Eu tenho isso, né? A quantidade de pessoas que gostavam de B, tá? Era o dobro da quantidade de pessoas que gostavam de A. Então B tem 4x. Isso é o dobro de A. Então 4x é o dobro de quem? É o dobro de 2x. Então o conjunto A ele vai ter 2x. Só que já tem aqui na interseção x. Para que eu complete 2x, falta mais um x aqui. Então, ó, olha para cá. Vamos recapitular as duas informações que a questão nos deu, né? A quantidade de pessoas que gostavam de B era o quádruplo da quantidade de pessoas que gostavam de A e B. Então, se eu chamei a interseção aqui, A e B, de x, então B vai ter o quádruplo. B vai ter 4x. Como já tem um x aqui, para 4x faltam 3. Beleza? Próxima informação, qual foi? Foi que a quantidade de pessoas que gostavam de B era o dobro da quantidade de pessoas que gostavam de A. Então, de B, ó, tem 4x. Isso é o dobro da quantidade de A. 4x é o dobro de quanto? É o dobro de 2x. Então, A vai ter 2x. Como já tem x aqui, ó, falta mais um x aqui para completar no conjunto A inteiro aqui, ó, 2x. Tá? Então, e a terceira informação é que a quantidade de pessoas que gostavam de B era metade do número de pessoas que não gostavam nem de A nem de B. Metade. Então, tenho isso daqui. Eu sei que a quantidade de pessoas que gostavam de B é metade da quantidade que tem aqui fora, que eu não sei quanto é. Vamos tentar descobrir, né? Então, ó, vamos lá. B é metade disso. Quanto é que tem B? B tem 4x. 4x é metade de quanto? Metade de 8x. Tá certo? Então, preenchi agora todas essas regiões. Eu tenho x aqui, x, 3x e 8x. Bom, para saber o valor de x, basta olhar, né? Para saber o valor de x, basta olhar o total de pessoas. Eu sei, a questão me diz que são 52 pessoas. Ó. Então, ao todo tem 52 pessoas. Então, quando eu fizer essa soma daqui, ó, x mais 3x mais 8x, eu vou ter 52. Fazendo essas continhas aqui, ó, x com x dá 2x, mais 3x dá 5x, 5 com 8, 13. Então, tenho 13x igual a 52, ou seja, 52 ou melhor, o x é 52 dividido por 13, que dá igual a 4. X é 4, mas essa não é a resposta da questão. Tá? Qual foi a pergunta que a questão me fez? A questão quer saber o número de pessoas que não gostavam de nenhum dos dois produtos. Quem é que não gostava de nenhum dos dois produtos? O 8x, ó. Isso aqui, ó. Ok? Só que o x é 4, então 8x é igual a 32, alternativa A. Então, questão número 36, tá? Resposta, letra A. Tá bom? Vamos para a próxima, né? Questão número 37. Dizia o seguinte: no último clássico Corinthians versus Flamengo, realizado em São Paulo, verificou-se que só foram ao estádio paulistas e cariocas. Não tinha ninguém natural de outro estado, tá? Então, só foram ao estádio paulistas e cariocas e que todos eles eram só corintianos ou só flamenguistas. Não havia ninguém que torcesse para os dois times, tá? Verificou-se também que dos 100 mil torcedores, ó, informação importante, total de pessoas, né, no estádio, 100 mil torcedores, 85 mil eram corintianos, tá? 84 mil eram paulistas. Corintianos, acho que tem um H aqui, né? Acho que tem um H aqui, enfim, não sei. Tem sim. Então, 84 mil eram paulistas e que apenas 4 mil paulistas torciam para o Flamengo. Eu quero saber a quantidade de cariocas flamenguistas presentes no estádio. Então, vamos lá. Tem essa tabelinha aqui, tá? Vamos preencher essa tabela com os dados da questão. Ó, eu tenho aqui paulistas. Cadê? Eu tenho aqui paulistas, cariocas. Dos paulistas, alguns torcem para o Flamengo, outros torcem para os Corinthians, são os corintianos, né? Dos cariocas, alguns torcem para o Flamengo, outros torcem para o Corinthians, são os corintianos aqui também. Então vamos lá. Eu sei, ó, que 4 mil paulistas torciam para o Flamengo, né? 4 mil paulistas eram flamenguistas. Então, ó, eu tenho essa informação aqui. 4 mil paulistas torciam para o Flamengo.
tá? Eu sei quantos paulistas estavam presentes, ó. 84 mil pessoas presentes no estádio eram paulistas. Como desses 84 mil, 4 mil torciam para o Flamengo, quer dizer que 80 mil torciam para o Corinthians. Ok? Bom, eu sei também que havia 85 mil corintianos no estádio. Tá? 85 mil corintianos. Como já tem 80 mil corintianos paulistas, então, para completar 85 mil, vou ter que ter 5 mil corintianos cariocas. Para totalizar 85 mil corintianos. Tá certo? Resta isso aqui, ó. Resta descobrir quantos cariocas torciam para o Flamengo. Que é justamente a pergunta da questão. Como é que eu vou fazer isso daí? Eu sei o total de pessoas no estádio, ó. São 100 mil torcedores. Então é só somar aqui e ver quanto falta para 100. Eu tenho 80 mil paulistas corintianos, né? E 4 mil paulistas flamenguistas. Então já tenho aqui 84. Com 5 mil cariocas corintianos, 84 com 5, eu tenho 89 mil aqui. 89 mil para 100 mil, que é o total de pessoas, faltam 11 mil. Então essa é a resposta. Tá? Alternativa C. Eram 11 mil cariocas flamenguistas presentes no estádio. Tá bom? Vamos lá, questão número 38. Tá? Essa questão diz o seguinte. Foi consultado um certo número de pessoas sobre as emissoras de TV que habitualmente assistem, né? Cadê? As pessoas foram consultadas sobre as emissoras de TV que habitualmente assistem. Bom, o resultado foi o seguinte, ó, 300 pessoas assistem o canal A, 270 pessoas assistem o canal B, tá? Ao canal B, ok, ao canal B, das quais 150 assistem a ambos os canais, né? A e B, e 80 assistem a outros canais diferentes de A e B. Então vamos lá, eu quero saber quantas pessoas foram consultadas. Bom, um diagramazinho, tá? Parecido com outra questão que nós já fizemos, né? Então, eu tenho aqui essa região que representa, tá, as pessoas que assistem ao canal A. Aqui as pessoas que assistem ao canal B, tá? E aqui quem assiste a ambos os canais. E aqui fora quem não assiste a nenhum dos dois, né? Então vamos lá, a gente tem que começar pela interseção. Quantas pessoas assistem os dois canais? 150, ó, preste atenção, está escrito aqui. Eu sei que 270 pessoas assistem ao canal B, das quais 150 assistem a ambos os canais. Ok? Então 150 aqui, tá? E como já foi dito, né, 270 pessoas assistem ao canal B, tá? E 300 assistem ao canal A. Então é só ver quanto falta para 300 aqui e quanto falta para 270 aqui. Então vamos lá. Eu sei que 270 assistem ao canal B. Como já tenho 150, para 270 faltam 120. Canal A, são 300 pessoas. Eu já tenho 150 aqui. Para 300 faltam mais 150. Aqui fechou 300 pessoas no canal A. E 80 pessoas não assistem a nenhum desses dois canais aqui fora. Eu quero saber o total de pessoas consultadas, então é só somar esses valores aqui, né? 150 com 150 dá 300. 300 com 120 dá 420. 420 com 80, 500 pessoas. Tá? Alternativa D novamente. Tá bom? Então, vamos agora para a questão número 39, né? Nossa penúltima questão, né? Eu quero saber qual desses conjuntos não é fechado para multiplicação. Vamos lembrar, né? Quando é que um conjunto é fechado para multiplicação? Um conjunto ele é fechado para multiplicação quando sempre que eu escolher dois elementos desse conjunto, tá? O produto desses dois elementos para quaisquer dois elementos, tá? O produto desses dois elementos tem que ser um elemento do conjunto, não pode dar um resultado que esteja fora do conjunto. Em outras palavras, letra A, né? Conjunto N, conjunto dos números naturais. Ele é fechado para multiplicação? Por que que ele é? Porque o produto de dois naturais é sempre um número natural. Sempre que eu faço multiplicação de números naturais, o resultado é um número natural. O mesmo acontece com os inteiros, tá? Produto de inteiros é inteiro. O mesmo acontece com inteiros não nulos. Sempre que eu multiplico dois inteiros não nulos, o resultado será um inteiro não nulo, tá? Isso também acontece com os números racionais, né? Nós vimos
todas as propriedades aqui, né? A gente viu que todos esses conjuntos são fechados para multiplicação. Chegamos a justificar isso também em sala de aula, né? A única exceção é essa daqui, ó, alternativa D, que é a resposta, tá? O conjunto Z-. Mas por que que esse conjunto não é fechado para multiplicação, né? Que conjunto é esse, Z-? É o conjunto dos inteiros não positivos, né? Ou seja, o zero e os inteiros negativos, né? Esse conjuntinho aqui, né? Vem lá do infinito, né? No sentido negativo, aí vem menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, né? Bom, então esse conjunto ele não é fechado para multiplicação, por quê? Porque eu consigo multiplicar dois elementos desse conjunto e o resultado, tá? Não é um elemento do conjunto. Por exemplo, se eu pegar aqui o menos 6 e multiplicar pelo menos 5, menos 6 vezes menos 5 dá 30, positivo. E 30 não pertence ao conjunto Z-. Então, ó, eu estou multiplicando dois elementos do conjunto e o resultado está dando um elemento que está fora do conjunto. Isso quer dizer que esse conjunto não é fechado para multiplicação, tá bom? Então, alternativa D. E para finalizar, última questão. Tá? Questão número 40, questãozinha sobre dízimas periódicas, né? Números racionais, ok? A gente viu, né, que os números racionais são aqueles números que podem ser escritos, né, como fração de números inteiros, né? Quociente de números inteiros. Bom, e a gente viu, né, que toda dízima periódica, né, pode ser transformada numa fração de inteiros, né, que é a chamada fração geratriz, enfim. Essa questão fala um pouco sobre isso, tá? Eu quero saber qual dessas alternativas aqui é a falsa, tá certo? Qual alternativa é falsa? No item A, eu tenho a dízima periódica simples, que é 0,7777, eu tenho aqui infinitos 7, né? Bom, a gente tem uma regrinha, né? Quem é o período aqui? Quem é que se repete? É o 7. Quantos algarismos tem esse período? Apenas um. Então fica 7 no numerador. O período, ele vem para o numerador. E a quantidade de algarismos que o período tem é a quantidade de 9 que a gente coloca no denominador. Então, 7 sobre 9, correto aqui a letra A. Então, não é essa alternativa, né? Item B. O item B eu tenho 0,66666. Pela mesma regra, né? Isso daí é 6 sobre 9. Tá? Só que 6 sobre 9, quando eu simplifico, né? Eu posso dividir por 3. Não é isso? Não, ó. Divide por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Então, 2/3, verdadeira. O item B também, então não é essa a resposta, né? Item C. Eu tenho essa dízima daqui, ó, 5,999999. O item C diz que essa dízima daqui é um número inteiro. Isso é verdade? A gente já viu, né? Vamos ver. Vamos chamar esse número aqui, 5,999, essa dízima aqui, vamos chamar de x, tá certo? Então, vamos chamar de x. Esse é meu número x, aqui. X é 5,99999. Se eu multiplicar esse número por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita, né? Ou seja, se o meu x é 5,99999, quem vai ser 10x? 10x vai ser 59,9999, não é isso? Então, eu tenho isso daqui, ó. Ok? Eu tenho que 10x é igual a esse número e x é igual a esse outro. Se eu fizer a subtração aqui, ou se eu fizer a diferença, 10x menos x vai me dar 9x. Essa dízima daqui, ó, 59,9999, menos 5,999, o que é que acontece? Ó? 9 menos 9, zerou. 9 menos 9, zerou. Ó, as partes decimais são idênticas. Então, ó, vou ter um resultado aqui inteiro, 59 menos 5, que dá 54. Então, 9x é igual a 54. Quem vai ser meu x? 54 dividido por 9, que é igual a 6. E é um número inteiro. Nós vimos isso daqui. Essa dízima periódica, ela não é aproximadamente 6, ela é exatamente igual a 6, e a gente justificou dessa forma aqui, né? Ok? Então, o item C também é verdadeiro. Não é essa a resposta. Tá certo? Item D. O item D, eu tenho essa dízima aqui, 1,33333, ok? Ele está dizendo que isso aqui é igual a 12 dividido por 90. Vamos ver, né? Vou chamar novamente, vou pegar essa dízima aqui, vou chamá-la de x, tá? Então, meu x agora é 1,333.
Uso a mesma ideia, multiplico por 10, então eu tenho que 10x vai ser quem? Ó, multiplicar por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, tá? Então 10x é igual a 13,33333. Quando eu faço essa subtração aqui, ó, 10x menos x vai dar 9x, tá? Aqui, ó, parte decimal, ó, ela se anula, né? Ok? Vou ter um resultado inteiro, 13 menos 1 dá 12, então 9x é 12. Então x é 12 sobre 9 e não 12 sobre 90, ó. Esse zero aqui está sobrando, então está errado. A alternativa D é a resposta, então. Essa é a falsa, tá bom? Então, deixa eu só marcar aqui. E o item é, eu tenho essa dízima, ó, dízima periódica composta, né? A gente poderia usar a mesma ideia, né? Chamando de x e depois encontrando, né? Múltiplos de x, né? Com potências de 10, né? Usar aquela mesma ideia que a gente usou nos outros itens. Ou então aplicar a regrinha, né, de dízima periódica composta. Ó. Quem é o período aqui? O período é 31, é a parte que se repete. E a parte não periódica é o 2. Então, ó, tem um 0, vírgula. Vem um 2 e logo em seguida começa a periodicidade. Ó, 31 fica se repetindo. Então, qual é a regrinha? Né? Eu coloco a parte não periódica, que é 2, aqui, né? Seguido do período apenas uma vez, que é o 31. Então, fica 231. Menos a parte não periódica, que é o 2. Então, fica 231 menos 2. Sobre. Quem é o período? 31. Então, ó, 31 tem dois algarismos. Então, vem dois 9s aqui, ó, 99. Quem é a parte não periódica? É o 2. Só tem um algarismo. Então, vem um 0 apenas para cá. Então, fica 231 menos 2 sobre 990, que dá 229 sobre 990. Correta a letra E. Então, resposta da questão número 40, D também, tá certo? Então, essa foi a nossa provinha, né? Não foi nada diferente do que a gente viu em sala de aula, tá? Aproveitem essa resolução aí como uma revisão para N3, caso vocês não tenham se saído bem nessa prova, vocês terão mais uma oportunidade aí de recuperar, tá? E, finalmente, está aí o gabarito, né? Então, esse é o gabarito da nossa prova, né? Questão número 31, letra D. Questão número 32, letra D. Questão número 33, letra E. Questão número 34, letra D. Questão 35 e 36, letra A. Questão 37, letra C. Questões 38, 39 e 40, letra D. Tá bom? Então, boa sorte aí para vocês. Aguardem o resultado, né? E já comecem a estudar para N3, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Abração aí para vocês.